Olá, hoje vamos começar a falar sobre os modos de solução pacífica das controvérsias internacionais. No princípio do século XX, os modos de solução disponíveis eram os meios diplomáticos e a arbitragem. Até então, esses eram os meios que os Estados podiam lançar mão para resolver as suas controvérsias. Mas surgiu então uma mudança no cenário, que foi o desenvolvimento das organizações internacionais, que haviam aparecido na metade do século XIX e que iam se consolidando ao longo do século XX. Nessas organizações internacionais, então, foi possível desenvolver a solução jurisdicional, com uma estrutura permanente que se dedicaria apenas a julgar as controvérsias que lhe fossem submetidas e julgar com base no direito. Temos também, com o surgimento das organizações internacionais, um novo modo, além dos jurisdicionais, que é o modo político de solução de controvérsias. O modo político vai ser uma variante dos meios diplomáticos, apenas valendo-se da estrutura também permanente das organizações internacionais como um canal de discussões políticas e, assim, de busca de solução das controvérsias. De modo que os modos de solução pacífica das controvérsias internacionais são os meios diplomáticos, os meios coercitivos e os meios jurisdicionais. No tocante aos meios diplomáticos, já vimos que temos essa variante dos meios políticos, e no tocante aos meios jurisdicionais, nós temos os meios judiciais e os não judiciais. Hoje vamos nos dedicar aos meios diplomáticos. O primeiro dos meios diplomáticos é o entendimento direto em sua forma simples, ou seja, a controvérsia se resolve por uma negociação entre os interessados, sem que terceiros interfiram nessa negociação. E esses terceiros não interferirão a qualquer título, nem mesmo de uma maneira instrumental. O contato é todo feito diretamente entre as partes envolvidas na controvérsia. A solução diplomática pode ser por um meio avulso ou por um meio no quadro de um contato diplomático permanente já existente entre os Estados. Então, ou vai ser designado um representante específico para a negociação daquela controvérsia, ou os Estados vão se valer da estrutura já existente, a embaixada junto ao Ministério das Relações Exteriores, e assim buscar resolver a sua controvérsia. Uma outra linha de opções é no tocante também ao modo de conduzir as negociações. A negociação pode ser oral ou pode ser pela troca de notas. Troca de notas, que é aquele procedimento típico da vida diplomática, que é uma troca de nota entre a chancelaria e a embaixada. Então, troca de notas diplomáticas, normalmente chamado. Ou então, oralmente, com a negociação pessoal entre os representantes dos dois estados. Pela via do entendimento direto, vai-se chegar a um bom termo quando as partes mutuamente transigirem em suas pretensões ou quando uma acabe reconhecendo a validade das razões da outra parte. No dia a dia, o entendimento direto é responsável pela solução de um elevado número de conflitos. O problema é quando os conflitos realmente são muito significativos, envolvem questões muito importantes para os estados e, sobretudo, se os estados possuem um nível de força diferente um em relação ao outro. A vontade de transigir é extremamente reduzida quando o Estado considera que tem condições de impor à outra parte a sua vontade, por ser um Estado maior, mais forte, com um poder militar maior ou uma economia mais pujante. Aí há muitas vezes a disposição para transigir
é bastante reduzida. Mas, no tocante ao dia a dia, às questões básicas do relacionamento entre os estados e estados que dispõem de um nível de desenvolvimento, de força, de importância nas relações internacionais semelhantes, o entendimento direto, apesar da sua forma singela de ser, acaba alcançando bons resultados. Uma segunda forma diplomática de solução de controvérsia é a chamada de bons ofícios. Dá-se o nome de bons ofícios àquela forma de entendimento direto entre as partes também, mas onde há a participação de um terceiro que exerce uma ação amistosa, facilitando o ambiente necessário às negociações. Então, aí nós temos os bons ofícios. O prestador de bons ofícios, então, vai ser um sujeito de direito internacional, um Estado ou uma organização internacional, que vai oferecer o seu território, um local onde irão ocorrer as negociações, a hospedagem para as delegações que vão participar das negociações, e, enfim, oferece todo o apoio logístico para que as partes possam discutir o seu problema e tentar chegar a uma solução. Mas o prestador de bons ofícios não propõe a solução para o conflito. Ele só dá o ambiente necessário, as condições logísticas, operacionais, ambientais, para que as partes, então, tenham um ambiente de neutralidade, um ambiente de tranquilidade para desenvolver a sua negociação. Mas o prestador de bons ofícios não se envolve diretamente na busca, na sugestão de alguma solução para resolver o problema. Os bons ofícios não costumam ser pedidos pelas partes envolvidas na controvérsia. Normalmente é o prestador de bons ofícios que se oferece para exercer essa função. Mesmo assim, mesmo a iniciativa sendo do terceiro, estabelecido já no direito internacional que o fato de um Estado se oferecer para prestar bons ofícios não é considerado uma intromissão abusiva nos assuntos internos ou externos de outros Estados. Então, não é considerado uma intervenção indevida, e sim uma legítima atuação no sentido de contribuir com outros Estados para que esses resolvam pacificamente as suas controvérsias. Terceira forma de meio diplomático de solução de controvérsias, o sistema de consultas. Nesse sistema de consultas, nós também temos aqui um entendimento direto entre as partes. E, novamente, aqui, sem a participação, nem mesmo instrumental, de um terceiro. O que diferencia, então, o sistema de consultas do entendimento do entendimento direto em sua forma simples, é que o sistema de consultas ocorre com a previsão de encontros periódicos entre os Estados envolvidos. Ou seja, há um tratado internacional sobre determinada questão, sobre determinado tema, e este tratado já traz em si a previsão de encontros periódicos entre as partes, onde elas vão apresentar mutuamente as reclamações que tenham umas contra as outras, acumuladas durante o período que mediar entre uma reunião e outra, e buscarão resolver, solucionar através desse diálogo programado, né, as suas pendências. Então, esse sistema de consulta é normalmente previsto em um tratado internacional e visa evitar que as controvérsias vão se acumulando a ponto de inviabilizarem o bom andamento do tratado, o bom relacionamento entre os pactuantes. Então, ele já prevê o momento em que os pactuantes
se encontrarão e discutirão as eventuais pendências que tenham surgido entre um encontro e outro. Quarto meio diplomático, mediação. Bom, aqui nós voltamos a ter a participação de um terceiro, mas essa participação de um terceiro na mediação não é apenas instrumental. Aqui o terceiro toma conhecimento do desacordo entre as partes, toma conhecimento das razões que cada uma das partes apresenta a seu favor e, ao final, o mediador propõe uma solução para a controvérsia. Então, diferentemente do que ocorre nos bons ofícios, onde o prestador de bons ofícios apenas contribui operacionalmente, o mediador vai participar ativamente da busca da solução, inteirando-se das razões das partes, compreendendo a controvérsia e, ao final, emitindo uma proposta de solução. O procedimento do mediador, portanto, é extremamente semelhante ao de um árbitro. Qual a diferença do mediador para o árbitro? É que a solução do mediador é apenas um parecer, uma proposta. Não é obrigatória a adoção pelas partes da solução proposta pelo mediador. Ela é apenas, então, uma forma de contribuir para a busca de uma solução entre estados que estejam recalcitrantes para se submeter inexoravelmente à decisão de um terceiro, mas que busquem uma solução de um terceiro a quem eles reputam neutro, confiável, e que irá analisar com isenção as suas razões e propor uma solução que seja justa para as partes. A solução, ou melhor, o mediador normalmente será um sujeito de direito internacional, um Estado, uma organização internacional, ou então uma pessoa indissociável da pessoa jurídica de direito internacional por ela representada, ou seja, um estadista, uma pessoa no exercício de uma elevada função pública, também pode ser um funcionário graduado de uma organização internacional, como, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas. Também a mediação pode ser exercida coletivamente, pode uma mesma controvérsia indicar 2 ou 3 mediadores para, em conjunto, buscarem uma solução para as partes. O importante é que o mediador tenha a confiança das partes envolvidas na controvérsia. A mediação não pode ser imposta. Ela pode ser oferecida ou também pode ser solicitada, mas jamais pode ser imposta, porque ela depende justamente da boa vontade das partes em acolher a solução que seja proposta pelo mediador. Quinto meio diplomático, conciliação. A conciliação é uma variante da mediação. A conciliação é um mecanismo que possui mais formalidade, previsto em tratados internacionais. Então, assim como o sistema de consultas, nós vimos que normalmente é previsto em tratados, aqui a conciliação será prevista em tratados internacionais, ou seja, há uma comissão de conciliação integrada por representantes dos estados envolvidos na controvérsia e por elementos neutros. Geralmente, cada estado indica 2 conciliadores, um deles da sua nacionalidade e outro, é claro, de outra nacionalidade. E, ao final, os 4 mediadores indicados pelos estados, conciliadores, né, indicados pelos estados, elegerão um 5º conciliador que irá presidir os trabalhos. Ao final dos trabalhos, essa comissão de conciliação vai emitir um relatório com uma proposta de solução que
também não tem força obrigatória. Por fim, nós temos o inquérito. O inquérito, na verdade, não chega a ser exatamente um meio de solução de controvérsia. O inquérito é um procedimento preliminar, usado somente quando há uma situação fática a ser esclarecida. Então, um litígio que demande a necessidade de tornar claro como ocorreram os fatos sobre os quais as partes estão discordando. Então, para isso serve o inquérito. Se a discussão for apenas sobre interpretação de normas de um tratado internacional, aí não cabe inquérito, porque não há fato a esclarecer, há apenas discussões jurídicas sobre interpretação das normas. Então, o inquérito serve para isso. Por isso que ele se diz que ele é um procedimento preliminar, porque depois de se saber exatamente como ocorreram os fatos, é que se poderá, então, buscar a solução da controvérsia. E aí, provavelmente, as partes elejam alguma outra forma, ou entendimento direto, ou mediação, bons ofícios, ou até um meio jurisdicional. Então, a única maneira do inquérito já resolver a controvérsia é se, uma vez esclarecidos de uma forma definitiva os fatos, uma das partes acabar reconhecendo o direito da outra parte. Então, aí sim, o inquérito terá servido diretamente para a solução da controvérsia. Caso contrário, ele vai ser um procedimento efetivamente preliminar. Então, esses são os meios diplomáticos de solução das controvérsias internacionais. A primeira das formas, dos modos pacíficos de solução das controvérsias internacionais. Os demais modos nós veremos nos próximos vídeos. Até lá!